Relación entre la educabilidad y la educatividad. Universidad Tecnológica Intercontinental. Participantes: Marcelo Carrillo Olivier, Francis Lane Santiago, Jackson Viana y Elionay Serra. Educabilidad es la disposición natural del ser humano para ser educado, es decir, la potencialidad que tiene para recibir conocimiento y aprender mediante el aprovechamiento de sus capacidades intelectuales. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere que el educando sea influenciado por un educador, es decir, por el individuo que influencia el proceso de aprendizaje en el educando, el que podemos llamar simplemente docente. La educatividad es la capacidad que posee el educador para realizar la tarea educativa, es decir, el ejercicio de la actividad pedagógica en su máxima expresión, la enseñanza. Es por consiguiente una acción propia del educador, quien requiere poseer conocimientos, habilidades, actitudes, valores y aptitudes para poder completar el proceso de manera eficaz. Relación entre la educabilidad y la educatividad. La educabilidad como cualidad humana es una capacidad que hace que la persona pueda construir el conocimiento a partir de ciertas influencias. El que se deja influenciar recibe el nombre de educando. La educatividad es la capacidad para influir en el otro, es decir, la labor del educador. Ambas se relacionan en el sentido que una sin la otra son imposibles de existir. La educabilidad necesita de la educatividad y viceversa. Es una relación simbiótica. La educatividad es la característica que define a la persona que educa, al educando. La educatividad es la característica que define a la persona que enseña, el educador. Ambas actividades se complementan e forman parte de un mismo proceso. Gostaria de iniciar minha fala falando um pensamento de Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele é conhecido como patrono da educação. É impossível nós falarmos de educação sem citar o patrono, que é Paulo Freire, uma grande referência, né, na educação. E Paulo Freire, ele diz que a educação é política e a política tem educabilidade. O ser humano, ele é um ser histórico, cultural e inacabado, consciente do inacabamento e em permanente movimento de busca do ser mais sujeitos, portanto, cognoscentes. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez homens e mulheres educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade. A concepção de ser humano em Freire, como eu disse, o patrono da educação, para ele, né, o ser humano, ele é como ser inacabado, e isso explicita a origem da necessidade da educação e da sua politicidade enquanto diretividade dessa ação humana, ou seja, sua incapacidade de ser neutra, pois a raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesma do ser humano, que se funda na sua natureza inacabada e da qual se tornou consciente.
Educabilidade como base do aluno e educação como sinal do educador. É a educação humana uma realidade que existe a ação da educação. A educabilidade define-se como a busca pelo conhecimento e de interação, proporcionando alguns costumes em seu ambiente. O desejo de conhecer é característica própria do homem, pois este está constantemente em busca de novos conhecimentos, pois a cultura do conhecimento pode trazer modificações de seus pensamentos e comportamento. Também pode-se afirmar que a educabilidade é fonte de progresso, cultura, econômico e social. A educabilidade pode ser vista nas seguintes dimensões: qualidade especificamente humana, capacidade do homem de plasticidade e dutilidade e estrutura espiritual. Fermoso define que a educabilidade em 4 características. Ela é necessária, pois desenvolve suas capacidades e potencialidades de humanização do homem. Ela é pessoal. O indivíduo, como sujeito de aprendizagem, deve ser descartado e aberto à educação. E intencional, que a dinâmica do homem não deve ser orientada somente para a direção formativa. A evolução histórica do conceito de educabilidade. Foi o escritor Herbart que tematizou pela primeira vez o conceito de educabilidade como fundamental para a pedagogia. Educabilidade, para ele, significa a capacidade de educação. Ele usou o termo para instrução, referindo-se à instrução ou treinamento dos alunos que adquiriram habilidade para o trabalho. Ele apresenta em sua obra uma posição que contrasta com Rousseau. O escritor Rousseau afirmava que o homem natural é passivo, aprende espontaneamente, depende apenas do ambiente natural para isso. Essa concepção é chamada de naturalista. A intervenção de outras pessoas, continua Rousseau, terá uma função secundária, talvez até prejudicial ao processo. Já Herbart não concorda com esta concepção. Ele afirma que o homem caminha para o seu fim, que é a perfeição, guiado pela razão. A razão determina a vontade, e esta vontade deve ser determinada por princípios morais. Desta forma, para atingir uma vida boa e justa, será necessário forçar ou disciplinar a vontade natural da criança para esse fim. Qual o fim da educação? É a construção da personalidade, da moralidade, da sociabilidade do homem. Não é pela vontade que o ser humano aperfeiçoa a sua personalidade. É sim pela razão que guia a vontade para o bem. E é assim que evolui o conceito de educabilidade na obra de Herbart.